Quando titãs devoradores de humanos invadem sua cidade, um jovem e seus amigos precisam unir forças para lutar contra os monstros gigantes, enquanto tem a difícil missão de mantê-los longe dos moradores. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Node React. Hoje nós recapitularemos a história do live action de Attack on Titan, parte 1 e 2, então preparem-se, é hora do recap! Há mais de 100 anos, titãs bizarros surgiram repentinamente de forma misteriosa e devoraram quase toda a humanidade. Na tentativa de manter esses monstros longe, os sobreviventes construíram 3 muros concêntricos. Porém, mesmo que essas muralhas estejam impedindo a invasão dos gigantes nas últimas décadas, nada garante que elas não serão destruídas a qualquer momento. Eren, Armin e Mikasa são 3 adolescentes que vivem em uma das cidades formadas dentro dos muros, e sonham em descobrir o que há do outro lado daquelas paredes. O maior objetivo desses jovens amigos é conhecer o oceano, então, certo dia, eles decidem tentar escapar, mas são impedidos por um grupo de soldados. Quando estavam prestes a ser presos, Solda, um velho amigo de Eren, aparece e impede que os jovens sejam capturados. De repente, a terra começa a tremer e um rugido aterrorizante se aproxima da muralha. Eren e seus amigos estão olhando para cima quando avistam a cabeça de um titã que é ainda mais alto do que o muro. Apavorados, eles tentam fugir enquanto o monstrengo chuta a parede de concreto e consegue abrir uma cratera. Solda então ordena que suas tropas preparem o canhão e ataquem a criatura enquanto a cidade é bombardeada pelos destroços. Em seguida, dezenas de titãs de diferentes tamanhos atravessam o buraco e invadem Monzen. Alguns deles são destruídos pelos canhões, mas logo se regeneram e devoram os soldados brutalmente. Não demora muito até que esses monstros consigam chegar ao centro da cidade e ataquem os moradores. Em meio ao caos, Eren tenta correr para longe, porém ele fica preso em um corredor com Mikasa e dezenas de outras pessoas, enquanto observa os monstrengos capturando aleatoriamente suas vítimas. Na tentativa de se esconder, os moradores correm para dentro de um armazém, mas apenas uma pequena parcela do grupo consegue entrar. Nesse instante, Eren e Mikasa acabam se separando, pois a jovem fica para trás para resgatar um bebê que foi abandonado. Ao perceber que sua amiga não conseguiu entrar no esconderijo, Eren tenta ir ao encontro dela, mas as portas estão trancadas e ele não consegue sair. Logo depois, um titã tenebroso se aproxima e o rapaz vê Mikasa ser eliminada diante de seus olhos. Em seguida, Eren sai para procurar sua amiga e não encontra mais nenhum vestígio dela. Nessa hora, o armazém onde ele estava escondido é atacado e o rapaz vê uma piscina de sangue ser formada com os corpos dos moradores da cidade. Durante a fuga, ele e Armin se separam, mas ambos conseguiram sobreviver ao ataque, e 2 anos depois se alistaram para se tornar membros da tropa de exploração. Desde que a muralha Maria foi destruída, os sobreviventes passaram a sofrer com a falta de alimento, pois houve uma grande perda das terras do cultivo. Portanto, a missão da tropa de exploração é restaurar o muro externo, que foi danificado, e Randy apresenta ao pelotão a principal arma que eles usarão para alcançar esse objetivo. Antes do amanhecer, a equipe parte para Monzen e caminha com cautela, prestando atenção em qualquer barulho suspeito. No caminho, uma das integrantes do grupo escuta o choro de um bebê e decide interromper sua caminhada para ajudá-lo. Decididos a encontrar a criança, Rihanna e Eren seguem o barulho e vão para dentro de uma caverna escura e úmida. Porém, quando se aproximam do bebê, a dupla descobre que aquele também é um titã, que ao ver os humanos, começa a gritar e se debater desesperadamente. Nesse momento, o restante da equipe percebe que há algo errado, e não demora muito até que outros monstros apareçam para devorá-los. De repente, Eren e Rihanna retornam correndo e percebem que o choro do bebê atraiu a atenção das criaturas que estavam ao redor. Durante a perseguição, muitos soldados do pelotão são eliminados e os sobreviventes acabam ficando cercados. Segundo Randy, a única forma de eliminar os titãs é destruindo a carne da parte de trás de sua nuca, pois se qualquer outra parte do seu corpo for destruída, aqueles monstros serão capazes de se regenerar. Para atingir o ponto fraco daquelas criaturas com precisão, os soldados precisam usar uma ferramenta propulsora que permite que eles se movimentem livremente no ar. Sendo assim, quando todos os membros do pelotão de exploração estavam prestes a ser destruídos,
o Capitão Shikishima aparece e usa sua espada para cortar a nuca daqueles monstrengos. Junto com ele está uma jovem que ficou conhecido como a Ceifadora, pois é a integrante de sua equipe que eliminou o maior número de titãs. Após eliminar mais um daqueles monstros, a garota pousa e imediatamente Eren a reconhece. Aquela não é ninguém menos do que Mikasa, que no final das contas conseguiu sobreviver ao ataque que sofreu há 2 anos. Depois de finalizar sua missão, a jovem vai embora ao lado de Shikishima e Eren continua seguindo seu caminho junto com seu pelotão. O rapaz acaba sendo culpado pelo ataque e inicia uma briga com Jean, que o acusa de causar a morte dos seus companheiros. Os dois jovens trocam alguns golpes e Eren vence o duelo dando uma joelhada em seu adversário. Em seguida, Mikasa aparece e interrompe a luta. Nesse instante, Armin tenta falar com ela e pergunta o que aconteceu, mas a garota simplesmente o ignora e segue seu caminho. Logo depois, Shikishima aparece e pergunta o nome do rapaz. Quando Eren revela sua identidade, o capitão fica surpreso e, por algum motivo, o convida para uma conversa particular. O homem então usa essa oportunidade para tentar convencer Eren de que os verdadeiros inimigos não são os titãs, mas sim o governo. Segundo Shikishima, foram os governantes que prenderam os moradores dentro das muralhas como animais, e também são culpados pela destruição que aconteceu há 100 anos. Após dizer essas palavras, o capitão vai embora e naquela noite Eren decide ir falar com Mikasa. O rapaz afirma estar feliz por saber que ela sobreviveu ao ataque do titã, mas a jovem revela que o bebê que ela tentou salvar foi devorado. Mikasa também foi parar na boca da criatura, mas ao contrário da criança, ela teve a sorte de escapar. De repente, Shikishima aparece e entrega uma maçã para Mikasa. Então Eren se afasta, em choque por suspeitar que a garota que ele sempre amou está se relacionando com outro cara. Ao ver Eren em desespero, Rihanna o arrasta para o local isolado e após uma breve conversa se inclina para beijá-lo. Nesse instante, um gigante aparece e devora a jovem. Mais uma vez, os titãs detectam a presença dos humanos e cercam o perímetro. Em meio ao ataque, os soldados correm para vestir seus equipamentos de batalha e rapidamente Mikasa e Shikishima entram em ação. Muitos dos outros guerreiros são eliminados durante a batalha e se tornam alimento para aqueles monstros. Dentre as vítimas está o namorado de Liu, por quem a garota era completamente apaixonada. Enquanto isso, um homem mascarado aproveita a confusão para roubar um caminhão repleto de explosivos que seriam usados para tapar o buraco no muro. No entanto, ele é impedido por Liu, que após atear fogo nas bombas, invade o veículo e toma posse do volante. A jovem está cega de ódio pelos titãs, pois eles causaram a morte de seu namorado. Então decide usar aqueles explosivos para eliminar o máximo possível de inimigos, sem se preocupar em morrer no processo. O problema é que, como se regeneram, os titãs continuam a devorar os membros do pelotão, e Eren decide tomar coragem para enfrentá-los. Até então ele estava apenas se escondendo daquelas criaturas, mas agora decide parar de viver com medo e partir para a guerra. Encorajado pelas palavras de Shikishima, o rapaz consegue eliminar o seu primeiro titã, mas logo vai parar na boca de outra criatura e tem sua perna arrancada. Ele é arremessado para o terraço de um prédio, enquanto seus colegas se unem para derrubar cada um dos inimigos. Quando percebe que Eren desapareceu, Armin começa a procurar por ele e acaba sendo capturado. Ao ver que o rapaz está prestes a ser devorado, todos se unem para tentar salvá-lo. Mas o monstro que o capturou parece ter uma pele impenetrável, pois nenhum ataque é capaz de feri-lo. Sendo assim, Armin é devorado vivo e Eren pula dentro da boca do gigante para resgatar seu amigo. Após arremessá-lo para fora, o rapaz é devorado e parte do seu braço é cortado. Após chegar ao estômago da criatura, ele encontra o corpo de Rihanna, que já está sendo digerido, e grita de dor, pois toda sua pele começa a se queimar. Quando reencontra Mikasa, Armin entrega para ela a última coisa que restou de seu amigo, e a jovem fica furiosa. Imediatamente ela retorna para a zona de guerra e usa os propulsores para alcançar a nuca dos titãs. No entanto, de repente seu equipamento fica sem combustível e a garota acaba caindo no chão. Quando estava prestes a ser devorada, Mikasa percebe que há algo estranho com aquele gigante e fica apavorada ao ver o corpo da criatura ser rasgado por dentro. Nessa hora o monstrengo explode e de dentro dele surge um titã ainda mais assustador. Porém, ao contrário de todos os outros, aquela criatura não ataca os humanos. Ao invés disso, ela parte para cima dos outros titãs e os elimina com socos e chutes
golpes brutais. Na tentativa de se defender, a horda de gigantes se une para atacá-lo, mas a criatura é muito mais forte do que todos os outros e mesmo sozinha consegue derrotá-los. Apavorados, os inimigos decidem recuar e o monstrengo corre na direção de Mikasa. Porém, em vez de fugir, a jovem permanece imóvel, pois já percebeu que aquele titã, na verdade, é Eren. Após olhar nos olhos de Mikasa, ele começa a voltar à sua forma original, e seu corpo colossal cai no chão. Rapidamente, sua amiga corre para resgatá-lo e após abrir a nuca do gigante, retira Eren de dentro dele. O garoto está preso dentro de um casulo gosmento, mas consegue sobreviver. E nesse instante, Randy entende o motivo do único ponto fraco dos titãs ser atrás do pescoço. Quando acorda, Eren está amarrado, com a boca amordaçada e sem poder se mexer. Ao redor dele está um grupo de soldados armados que, sob o comando do general Kubal, trata o rapaz como um possível inimigo. Ele afirma que nos últimos 100 anos ninguém nunca viu um humano se transformar em titã e diz que se isso começar a acontecer, toda a humanidade estará em risco. Sua teoria é de que já existem gigantes escondidos dentro daquelas muralhas, apenas aguardando a oportunidade certa para se revelar. Após analisar o ocorrido, Kubal chega à conclusão de que Eren não é humano, pois diferente dele, nenhuma pessoa é capaz de regenerar um membro de seu corpo que foi perdido. Sendo assim, o velhote ordena que seus guardas o eliminem, mas Armin e Mikasa decidem intervir e se pronunciam em defesa de seu amigo. No entanto, a situação fica ainda pior, pois eles são confundidos com traidores, e Kubal começa a suspeitar que eles fazem parte de um grupo que luta contra o governo. Enquanto tenta convencer os soldados de que Eren está do lado deles, Solda acaba sendo baleado pelo general e morre logo em seguida. Então, quando Eren estava prestes a ser finalizado, um titã cai do teto e elimina Kubal junto com todos os soldados armados. Em seguida, a criatura captura Eren e se livra de todos os membros da tropa de exploração que tentam atacá-la. Porém, quando vê Mikasa, o monstro desiste de continuar atacando e foge com Eren nas mãos. Na manhã seguinte, o pelotão precisa alterar os seus planos e decide ir atrás de Eren antes de seguir para Monzen. Enquanto isso, o rapaz está preso dentro de um quarto branco e é abordado por Shikishima, que dá as boas-vindas a ele. O homem afirma que Eren é especial, pois apesar de ser humano, possui uma habilidade que os outros não têm. O fato de poder se transformar em titã e depois retornar à sua forma original faz com que ele se torne a arma perfeita para ajudar a humanidade a recuperar sua liberdade. Ao perceber que o jovem está confuso, Shikishima conta que há várias décadas o governo desenvolveu um soro para transformar os plebeus em máquinas de guerra. No entanto, a maioria dos gigantes se transformaram em criaturas irracionais. E foi a partir disso que um grande desastre recaiu sobre a Terra. Segundo o capitão, aqueles gigantes não sentem sede e nem vontade de se alimentar, o que dá a eles uma vida muito mais longa do que a de qualquer outro humano. A boa notícia é que existe uma pessoa que sabe como destruir os titãs para sempre, mas a má notícia é que ela está morta. Apesar de não querer revelar o nome desse cara, Shikishima afirma que Eren o conheceu e diz que eles foram muito próximos quando o rapaz era criança. Ao ouvir isso, Eren percebe que o capitão está se referindo ao seu pai e se recusa a acreditar que o homem que o criou foi o responsável por dar a vida àqueles monstros. Enquanto digere essa informação, o jovem descobre que seu pai foi eliminado pelo governo e que Shikishima, na verdade, é seu irmão mais velho. Durante a busca por seu amigo, os jovens encontram uma bomba gigante e decidem pegá-la para cumprir sua missão em Monzen. Enquanto isso, Eren é liberto e apresentado à gangue revolucionária de Shikishima. Imediatamente, o rapaz se oferece para fazer companhia ao grupo e sai para a batalha após pegar seu equipamento. Depois de pegar o míssil, Armin e seus amigos seguem para a abertura da muralha, mas no caminho são abordados pela gangue. O grupo de homens armados impede que eles sigam seu caminho e nesse momento, Mikasa e Eren se reencontram. Em seguida, Shikishima aparece e afirma que está tomando posse daquele míssil. O capitão não pretende usá-lo para fechar a muralha, ao invés disso, diz que irá explodir o segundo muro com ele. O demente quer que os titãs eliminem todas as pessoas, pois só
assim o governo eliminará os titãs para sempre. Depois disso, ele planeja destruir o governo e se tornar o governante daquele lugar. Ao descobrir os verdadeiros planos de seu irmão, Eren se revolta contra ele e nesse momento se lembra de todos os principais acontecimentos de sua vida. Quando era criança, ele foi cobaia de um experimento feito por seu próprio pai, que tinha esperanças de que um dia o garoto salvaria a humanidade. Naquela mesma noite, representantes do governo invadiram a casa de Eren, mas o jovem foi salvo por Souda. Após se lembrar de todas as perdas que sofreu, o rapaz se revolta contra Shikishima e afirma que não permitirá que ele machuque mais pessoas. Nesse momento, o rapaz saca sua espada e corre na direção dele, mas é facilmente derrubado. Quando se levanta, ele tenta golpear seu inimigo, mas não consegue acertar sequer um único soco nele e é derrubado outra vez. Ao ver seu amigo ferido no chão, Mikasa se opõe a Shikishima e também acaba sendo atacada por ele. Apesar de estar gravemente ferido, ao ver Mikasa em apuros, Eren se levanta e retorna para a batalha. Preocupado com a possibilidade de que seu amigo seja eliminado, Armin pensa em um plano para ajudá-lo e ameaça detonar a bomba caso Shikishima e seus homens continuem tentando atacá-los. Então, depois que Eren é levado para o caminhão, Sanadi decide ficar para trás e arrisca a própria vida para que seus amigos possam escapar. O homem usa toda a sua força para puxar uma torre em ruínas, e enquanto é atingido por disparos, faz com que ela esmague os membros da gangue. Em seguida, uma grande explosão acontece, mas Armin consegue escapar com seus companheiros. Enquanto lamentam o sacrifício de seu amigo, eles descobrem que Shikishima conseguiu sobreviver à explosão e desafia Eren para um duelo. O demente então usa sua espada para perfurar o próprio coração e revela sua verdadeira face, transformando-se em um titã aterrorizante. Decidido a ganhar tempo para que seus amigos possam completar a missão, Eren decide fazer o mesmo e lutar contra seu irmão, mas é impedido por Jean, pois não há nenhuma certeza de que ao perfurar seu coração, ele também irá se transformar. Para piorar a situação, novos gigantes começam a adentrar a muralha e inesperadamente Shikishima os ataca. Sua notável força deixa seus adversários amedrontados, mas ainda assim eles se unem para derrotá-lo. Depois que Sasha explode um dos olhos da criatura, o restante da equipe se junta para perfurar a pele do titã. Mas Eren acaba morrendo após se sacrificar para salvar a vida de Jean. Nesse momento, seus amigos perdem toda a esperança que tinham de vencer aquela batalha e ficam paralisados de medo. Porém, de repente, o titã de Eren ressurge das cinzas e um duelo entre gigantes se inicia. Após trocar alguns socos, Eren fica em desvantagem, pois seus golpes não são capazes de perfurar a armadura blindada de Shikishima. Em poucos segundos, Eren é nocauteado e após levar um chute na cabeça, não consegue mais se levantar. A essa altura, Shikishima já está convencido de que sua vitória está garantida e caminha na direção de seu adversário, com a intenção de eliminá-lo de uma vez por todas. No entanto, surpreendentemente, Eren se levanta e usa uma viga de metal para perfurar o abdômen do titã blindado. Por fim, ele acerta uma joelhada na cabeça de Shikishima e consegue vencer a luta, explodindo a cabeça do seu oponente. Agora que seus amigos estão em segurança, Eren os ajuda a carregar o míssil e colocá-lo no topo da muralha. Enquanto o titã escala a parede de concreto, seus parceiros o acompanham e de repente o gigante começa a escorregar com a bomba nas mãos. Percebendo que seu amigo está desmaiando devido à exaustão, Mikasa usa sua espada para perfurá-lo e assim ajuda Eren a recobrar a consciência. Nessa hora o rapaz reúne o restante de suas forças para completar a missão e em seguida desmaia. Então, mais uma vez, Mikasa retira o jovem de dentro do corpo do titã e Armin arma o temporizador da bomba. Em 5 minutos o míssil será detonado e eles precisam sair dali rapidamente antes que o tempo se esgote. Enquanto tentam fugir, eles se deparam com o general Kubal e ficam surpresos ao descobrir que o homem ainda está vivo. De repente, o velhote saca uma arma e atira na perna de Armin. Em seguida, afirma estar ali para impedir a detonação da bomba. Rapidamente, Sasha pega o seu arco e dispara inúmeras flechas contra Kubal. Então, quando o general cai do outro lado da muralha, todos descobrem que ele também é um gigante.
Após acompanhar a transformação, o grupo percebe que ele é o rei dos titãs que destruiu a muralha, e se perguntam como serão capazes de eliminá-lo. Eren então afirma que destruirá a nuca do monstrengo antes que Kubal consiga desativar a bomba, e conta com a ajuda de seus amigos para dar cobertura a ele. Durante a batalha, Eren vê Jean ser esmagado diante de seus olhos, e seu ódio faz com que ele voe cegamente na direção da criatura. O rapaz também estava prestes a ser eliminado quando Rand aparece e envia um míssil para explodir o Rei dos Titãs. Eren então aproveita enquanto seu inimigo está se recuperando do ataque para se aproximar do seu pescoço, e Mikasa se junta a ele nessa missão. No entanto, quando o cronômetro chega ao fim, a bomba não explode, pois Kubal conseguiu danificá-la. Imediatamente, Mikasa desce até lá para tentar consertar o míssil, mas é surpreendida por Shikishima, que também conseguiu sobreviver à batalha contra Eren. O homem tenta impedi-la de detonar a bomba e promete que irá fechar o muro para que os sobreviventes possam viver em paz dentro das muralhas. Enquanto isso, Eren finalmente consegue perfurar a nuca do Rei dos Titãs, mas é capturado segundos antes de eliminar Kubal. Porém, quando seu irmão está prestes a ser eliminado, Shikishima chega ao topo da muralha e acerta o míssil dentro da boca do gigante. Como resultado disso, ambos acabam sendo eliminados, mas Eren consegue sobreviver e cai junto com os destroços que fecharão a abertura da muralha. Então, antes que o rapaz chegasse ao chão, Mikasa aparece para resgatá-lo, e ambos conseguem chegar ao topo da muralha em segurança. Pela primeira vez, o casal pôde contemplar a natureza que existe do outro lado daqueles muros e realiza o seu sonho de conhecer o oceano. E aí, galera, vocês o que acharam dessa história? Será que a humanidade ainda conseguirá extinguir os titãs para poder viver fora daqueles muros? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!